qual é o perfil do seu público? O perfil é bem variado, mas ele é composto normalmente por políticos, ocupantes de cargos públicos, executivos de empresas privadas, artistas e atletas. Atletas também? Atletas. É muito importante que o atleta se especialize não só na técnica, por exemplo, do futebol, mas se comunicar, isso, para não ficar aquela coisa de, se Deus quiser, né, aquela coisa repetitiva que parece que faz parte da linguagem dos esportistas da área do futebol. Eu e meus companheiros, tudo faremos. Aquela história de eu achei uma correntinha no campo, lembra disso, né? Lembro. Então, tem uma ótima também que eu já citei aqui, um time que foi jogar em Belém do Pará e um jogador falou na televisão: estou muito feliz de jogar aqui na terra onde Jesus Cristo nasceu. Deve ser o mesmo que perguntou quem é esse turco famoso, o tal do Sírio de Nazaré. Quem será? Era amigo de Jesus, era o 13º apóstolo. Cada atleta, assim como o técnico de futebol, que é o representante daquele time, daquele clube, ele também é um porta-voz. Ele representa naquele momento não só a imagem dele enquanto profissional, porque ele pode estar amanhã em outro lugar, ele tem que preservar essa imagem, claro, essa boa reputação. Como o Dunga sempre preservou a imagem. Isso, esse é um grande case, inclusive. Fala pra mim, Áurea, e o conteúdo? Porque você falou, claro, né, que é importante a maneira, a forma é muito importante, mas a notícia também não é importante. Você chega e diz assim, da pior forma possível: eu descobri a maneira de transformar chumbo em ouro. Isso a pessoa não pode falar de qualquer jeito, que será uma notícia que em casa todo mundo vai ficar ligado? Não, se fosse assim, isso não faria parte da abertura do telejornal, com ênfase. Então, o porta-voz também deve usar de marketing, e aí eu julgo que é marketing, quando ele vende, entre aspas, o que ele descobriu, nesse caso que você citou. Eu percebi uma coisa curiosa, isso, experiência pessoal, fazendo show, fazendo espetáculos no palco, espetáculo solo e tal, e de repente, se a plateia não tá muito comunicativa, a tendência é o ator começar a falar mais alto, a jogar mais o texto. E um dia eu percebi que o contrário é que funcionava, você começar a baixar o tom, porque aí a plateia se liga, se interessa para ouvir o que você está falando. Se você grita muito, você agride a plateia, de certa forma. Acontece isso? Como numa sala de aula, né? Existe essa técnica também do professor para conseguir garantir a atenção do aluno. Sim. Mas no caso da entrevista, é uma coisa mais dirigida. Está ali o porta-voz e um repórter ou um apresentador. Então as respostas são a resposta é do porta-voz para o apresentador, para o repórter. No caso de uma coletiva de imprensa, em que há várias demandas, então há um grupo de repórteres quase que pressionando o porta-voz para que ele responda algo. Então ele tem várias perguntas e vai escolher uma resposta. Aí ele é que escolhe também. Ele pode fazer isso, é uma dica que eu dou. Ele tem essa liberdade porque são vários os jornalistas pedindo atenção. E ele vai responder o que for mais conveniente para ele. Para naquele momento. Agora, uma pessoa pode destruir a própria reputação? Com certeza. Eu até brinco que existem... Tem um exemplo? 10 lições. Sem citar nomes? De alguém que destruiu? Acho que destruir definitivamente não, mas naquele momento, sem citar nomes, um técnico de futebol, por exemplo, é um exemplo, né? Que pode destruir a sua reputação quando profere palavras de baixo calão ao microfone, dirigidas a um jornalista, no ar, ao vivo. Isso atinge o telespectador. A pessoa não se dá conta que em casa a imagem é diferente. Eu me lembro que isso às vezes acontecia muito nos festivais da Record, que o apresentador se dirigia só àquela plateia que estava ali no teatro e não percebia que a plateia de casa estava querendo o oposto. Então, quer dizer, é difícil, né, você manejar esse tipo de informação ou de desinformação. Você pega um político, por exemplo, notoriamente corrupto, que vai para a televisão dizer que nunca roubou, que é honesto, isso funciona contra, né? Às vezes ele acredita. É melhor dizer, não, eu roubei, mas não roubo mais. Sei lá, por exemplo. O que acontece é que às vezes ele acredita tanto nisso que até passa credibilidade. Né? E ganha votos depois na eleição seguinte. Às vezes muitos. Como é que você divide o treinamento? Existe uma parte teórica,
que abre o treinamento, em que eu apresento muitas dicas, macetes da vivência como jornalista. Eu trabalhei 15 anos em veículos de TV, em que eu via os porta-vozes se darem mal durante as entrevistas, né? Então, eu sempre tive essa preocupação, até me julgo aí um pouco cri-cri, porque tinha aquela preocupação de, com licença, posso acertar aqui a gola da sua camisa? Porque aquilo não vai sair bem na entrevista. Ele não está vendo, porque ele não vai pegar um espelho, checar se está em ordem antes da entrevista, né? Cabelo, uma vez eu entrevistei um prefeito do interior de São Paulo que tinha pouco cabelo em cima e na lateral ele tinha um pouco mais comprido e usava, sabe, para cobrir. Pede emprestado. Pede emprestado? Você deixa crescer desse lado e pede emprestado para o outro. Geralmente tem mapa, fio 3 à esquerda. E aí, você chamou a atenção dele? Estávamos ao ar livre, na rua, começou a ventar durante a entrevista. Eu dei aquela olhada cúmplice para o cinegrafista, ele parou de gravar. E eu falei, prefeito, a gente vai ter que interromper a entrevista. Ele falou, já sei, meu cabelo. Eu falei, Levantou a tampa toda. Não, aí ele disse, você tem um pente para me emprestar? Eu falei, ficou na bolsa, lá no carro, tá longe. Aí ele olhou ao lado, não tinha ninguém, nenhum assessor, nada, né? Lambeu as duas mãos, e passou assim do lado, para dar uma ajeitada. Aí a gente deu risada e tal, gravamos. Mas qual era a minha preocupação naquele momento? Que lambidona, que boa lambida. Se eu levo aquela entrevista para a emissora com o cabelo desarrumado, o editor pode falar, não vamos colocar essa entrevista, porque isso vai pegar mal para a imagem do prefeito e ele pode achar ruim. Ele se lambendo? Não, ele se lambendo. Isso seria uma maravilha para ele se lambendo. Aí vai para a fita dos artistas do final de ano na TV. Botar... Agora, hoje em dia, você mora onde? Eu moro em Campinas. Moro em Campinas. Moro em Campinas, tenho um escritório em São Paulo e dirijo meu trabalho para todo o Brasil, na verdade, porque São Paulo é um grande mercado, mas Nordeste e Norte buscam muito esse treinamento. Eu vou continuar porque temos aqui vídeos que foram gravados, até a mesma situação com o Derico, para a gente ver como deve se comportar ou como não deve se comportar o entrevistado. E quero encerrar esse bloco, já que a gente falou no famoso penteado no pede emprestado, para prometer que a gente volta mostrando um profissional do pede emprestado. Vai, Vilen. Tenho aqui ao meu lado Áurea Regina de Sá, que está nos mostrando várias maneiras de como ajudar candidatos, enfim, líderes de empresa, porta-voz que precisa transmitir alguma coisa e não tem a bossa, não tem o jeito. Mas antes eu falei que eu ia mostrar, antes de mostrar o Derico, que... Obrigado, Derico. O Derico se prestou aqui a fazer, ser usado como experiência. Mas antes vamos mostrar aquele penteado pede emprestado, que eu acho que é campeão do mundo de pede emprestado. Cadê? Ele é o... primeiro aí. Tá bom, Vilen. É uma maravilha, uma obra de arte. Excelente esse exemplo, João. Agora choveu. E o volume de laque que ele usou nesse cabelo? Muito laque. Muito laque. Tem mosca que gruda depois.